Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar. Jornal Verde Vale. Agora 6h38, 6h38. Bom dia, está no ar o nosso Jornal Verde Vale, dia 31 de outubro de 2022, hoje feriado. Hoje, nós estamos comemorando o aniversário da cidade de Mineiros. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Muito bom dia também para os nossos ouvintes que a partir de agora nos passam a fazer companhia. Realmente, hoje, Mineiros comemorando 84 anos de emancipação política. Um bom dia para você que também vai nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, o IPTV, o YouTube e também pelo Instagram. Jornal Verde Vale. Vamos com os principais destaques desta edição, Wesley. 6h39, Goiás tem 2 prisões e 83 urnas substituídas no segundo turno. Microempresas têm prazo do Pronamp flexibilizado até 72 meses. Flamengo é tricampeão da Libertadores. Projeto de lei prioriza a compra de produtos da agricultura familiar pelo governo. Escolas públicas do estado de Goiás têm disciplina que ajuda no desenvolvimento do lado socioemocional dos estudantes. E homem é baleado ontem à noite aqui em nossa cidade. Detalhes em instantes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39, 6h39, um bom dia para você, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal Verde Vale. A disputa do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro é a mais apertada em uma eleição para presidente do Brasil desde 1989, com a redemocratização do país. Agora 6h40, a vitória do Lula foi reconhecida ontem, às 19h57, quando estavam com 99,5% das urnas apuradas. O petista, soma 50,8% dos votos válidos contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença é, em números absolutos, um pouco mais de 2 milhões de votos. Até então, a eleição com o placar mais apertado foi registrada em 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff venceu Aécio Neves por uma diferença de 3,28 pontos percentuais. A petista terminou com 51,64% dos votos válidos e o tucano com 48,36%. Em números absolutos, a diferença foi de quase 3,5 milhões de votos. Em 1989, no segundo turno, Fernando Collor de Mello, do PRN, foi eleito com 53,3% dos votos contra 46,97% de Lula. Em 94 e 98, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi eleito presidente já no primeiro turno, com 55,22% e 53,6%, respectivamente. 6h41 agora, microempresas têm prazo do Pronamp flexibilizado em até 72 meses. Vamos conferir maiores detalhes desta matéria com Alexandre Fiori. Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, foi aperfeiçoado nesta semana com a publicação da medida provisória que flexibiliza e regulamenta o prazo de pagamento das operações para até 72 meses. O prazo anterior era de 48 meses, sendo admitida uma prorrogação por até 12 meses. Os bancos poderão também ofertar às empresas que já contrataram Pronamp com prazos inferiores a prorrogação dos créditos, e isso pode aliviar o caixa dessas empresas ou mesmo abrir margem para novos financiamentos. As relações institucionais e governamentais da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Caroline Lima, avalia que a alteração se deu devido à redução da capacidade de pagamento das empresas. Essa alteração vai ajudar muito as micro e pequenas empresas, vai trazer um fôlego para que elas possam ter um valor menor de prestação para cumprir aí o contrato do Pronamp e ter a liberdade também de negociar diretamente com a instituição financeira, né? Prazos melhores, condições melhores. E nesse momento de retomada econômica, a gente sabe que o endividamento tem crescido, então as empresas elas precisam ter um capital mais livre para poder fazer outros investimentos, continuar contratando e conseguir também arcar até o final do contrato do Pronamp. As taxas não mudaram, apenas o prazo para pagamento
pagamento, o que possibilita a diminuição do valor das parcelas. O prazo, que aumentou para até 72 meses, vai beneficiar aproximadamente 500 mil empresas que poderão se habilitar a renegociar os créditos do Pronamp. A orientação que nós damos aos empresários que já têm o Pronamp e querem fazer a renegociação dos seus créditos, é muito importante ter atenção de que não foram alteradas as taxas, mas é válido chegar na instituição financeira e entender essas regras, verificar se as condições são melhores ou não para aderir a essa nova prorrogação de até 72 meses. Olhar o seu fluxo de caixa, olhar suas condições de pagamento, para que ele não fique endividado no futuro. O Pronamp se juntou a outros programas de apoio ao crédito lançados em 2020 durante a pandemia da Covid-19, em resposta a um cenário represado de crédito e redução do consumo. O programa tornou-se permanente em 2021. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. Em coletiva concedida após o fechamento das urnas, neste domingo, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás informou que houve 181 ocorrências de urna, sendo que 83 foram substituídas nos locais de votação do estado durante a votação em segundo turno. O comandante-geral da Polícia Militar, André Henrique Avelar, também informou que 2 pessoas foram presas em Goiás neste domingo. No primeiro caso, uma senhora teria dado um tapa em uma mesária em Guarani de Goiás. Segundo Avelar, o flagrante foi lavrado em Posse, município vizinho. Por ser lesão corporal, ela foi transferida para uma delegacia em Posse e foi autuada em flagrante. O comandante afirma que ela também foi conduzida a um hospital para averiguar se sua saúde mental estava comprometida. Segundo ela, a agressora não fez manifestação em defesa ou ataque a qualquer candidato. A outra prisão foi realizada em São Luís dos Montes Belos. Neste caso, uma mulher teria tentado fotografar a urna, o que está proibido pela Justiça Eleitoral. Ao ser abordada pela PM, ela teria resistido e desacatado as autoridades, o que levou à sua prisão. Segundo o presidente do TRE goiano, Itanei Campos, a maioria das ocorrências em Goiás foi de pessoas tentando fotografar as urnas. Ainda assim, considera que foi uma votação tranquila. Ele destacou ainda que o número de urnas substituídas equivale a menos de 0,5% da quantidade de aparelhos utilizados aqui no estado. A APM trabalhou com 5.000 homens e fez 55 intervenções com registros de termos circunstanciados de ocorrências TCOs. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, o Flamengo precisou de apenas alguns minutos do primeiro tempo para resolver o jogo contra o Atlético Paranaense e se sagrar tricampeão da Copa Libertadores na tarde do último sábado no estádio Monumental Isidoro Romero Carmo em Guayaquil, no Equador, após vitória por 1-0. Após um começo de jogo truncado no qual o Furacão até conseguiu criar as melhores oportunidades, todo o plano de Luiz Felipe Scolari veio abaixo após a expulsão boba de Pedro Henrique, que levou 2 amarelos em 16 minutos. O gol rubro-negro foi marcado por Gabigol, logo após a expulsão de Pedro Henrique. Com o tento, o camisa 9 do Flamengo se tornou o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, igualando a marca de Luizão com 29 gols. Além disso, ele chega a 12 gols marcados em 13 finais disputadas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 agora. Alimentos produzidos a partir da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais poderão ter prioridade nas demandas de gêneros alimentícios por parte da Administração Pública Federal. É o que propõe um projeto de lei, a PL 2500/22 do senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso. O projeto altera a Lei 14.284 de 2021, que define a destinação dos produtos adquiridos no programa Alimenta Brasil. Os gêneros alimentícios servem para atender a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. Sobretudo, o senador ressaltou que o projeto não trará aumento de impacto fiscal, já que os órgãos públicos dispõem de recursos para a aquisição de alimentos. E segundo o que sugere a proposta, haverá prioridade de compra e não mais apenas a forma facultativa ou limitada ao orçamento do programa junto a agricultores familiares ou empreendimentos familiares rurais. Jornal Verde Vale.
6h48, vamos então a Brasília. Está na hora de ouvirmos os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Muita gente como eu fica sem entender como é que 60 milhões de eleitores brasileiros disseram: eu prefiro a volta daqueles 14 anos, que foi o tempo da maior roubalheira que o país já teve. Maior da história. Todos os escândalos, ministros presos, tesoureiros do PT presos, o próprio ex-presidente foi preso, a presidente foi empichada, né? Um escândalo atrás do outro, envolvendo estatais, ministérios, tudo, né? Empreiteiras pagando propina. E 60 milhões de brasileiros disseram: não, eu quero de novo. Não dá para entender. Eu lembro do Alckmin dizendo que Lula quer voltar à cena do crime, quer voltar ao poder. Tá aí, Alckmin hoje é o vice-presidente da República, a partir do dia 1º de janeiro. Não contesto o resultado da eleição, mostra que o Brasil está dividido, foi um meio a meio, 51-49 praticamente, né? Mas eu fico sem entender por que as pessoas, tendo já conhecido, ficando sabendo de como quiseram de volta. É difícil de a gente entender. Tem muita gente que diz: não, a pessoa vota naquele com o qual mais se identifica em caráter. Puxa, aí é meio cruel até imaginar uma coisa dessas. Mas fazer o quê? Está aí o resultado. Democracia, cada pessoa vale um voto. E foi o Nordeste que deu vitória para Lula, né? A diferença no Nordeste foi tão grande que Bolsonaro não conseguiu anular essa diferença em São Paulo, nos estados do Sul, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste. Na Minas Gerais foi praticamente empatado. Antes, estranhamente, Lula havia ganho de Bolsonaro, embora os eleitores mineiros tivessem reeleito Zema, né? Eu acho que, para governador, a grande surpresa foi no Rio Grande do Sul. O PSDB reelegeu Eduardo Leite, que renunciou para ser candidato à presidência da República, disse que não ia ser mais candidato lá, mas convenceu os gaúchos e vai ser de novo presidente. Enfim, como vai ser, né, esses 4 anos? O que a gente sabe é que na eleição de 2 de outubro, já contei para vocês, o centro-direita tem 70% da Câmara dos Deputados e 67% do Senado. É capaz de fazer até mudanças na Constituição, porque para mudar a Constituição são necessários 60%. Já tem mais do que isso. Então, o novo presidente vai ter uma oposição muito grande, sem contar os governadores que foram eleitos e que estão afinados com Bolsonaro. Certamente Bolsonaro vai ser o grande líder da oposição nesses próximos anos. E o novo Senado vai querer saber por que o Supremo saiu fora da Constituição tantas vezes, né? E o TSE também. Então, não serão anos fáceis. O primeiro ano, eu acho que vai ser um ano muito, muito conturbado. É o que aparenta, né? Nós vamos, enfim, aguardar o que pode acontecer, mas foi um resultado que, de novo, mostra um país dividido. E os brasileiros estão com ânimos exacerbados. A gente tem visto aí confrontos nas ruas, né? Uma espécie assim de raiva um do outro. Eu não vou discutir vitimismo, né? Dizer que Bolsonaro foi massacrado pelo Supremo, pelo TSE, por grande parte da mídia. Eu não vou discutir isso, mas vou discutir coisas que, falando com ministros do Supremo e ministros aposentados, acham tudo muito, muito estranho o que foi feito. Porque inventaram lá uma territorialidade que nunca foi aplicada na história. Exigir anular um processo porque não foi no endereço certo, depois que houve condenações, revisão do processo e o condenado estava pagando já, cumprindo pena, né? Então, nunca se viu isso na história do judiciário. Essa territorialidade é aplicada quando está no início de um processo e se descobre antes de haver qualquer medida um encaminhamento maior do processo. Não, os juízes sabem muito bem
disso, os estudantes de direito também, mas enfim, são coisas que têm que ser resolvidas à luz da Constituição, que diz no seu 2º artigo que há 3 poderes independentes, um é judiciário, o outro é legislativo, que é o mais importante, vem até em primeiro lugar. Legislativo é que faz leis, é que pode mudar a Constituição se não for cláusula pétrea, e não o judiciário, né? Então, são coisas que têm que ser resolvidas, tem que voltar o Ministério Público a ter um papel que foi deixado de lado, porque senão a gente vai continuar fora da lei. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Em 2022, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de mama. Faça parte da prevenção do Outubro Rosa. Escolha o CDM para sua mamografia, o equipamento mais moderno da região, 100% digital e com uma equipe 100% qualificada. Entre em contato pelo telefone 3661-3148, WhatsApp 64995199680. 6h54, 6h54, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, feriado aqui em Mineiros. Ministro Alexandre de Moraes liga para Lula e Bolsonaro na noite de ontem após resultado das eleições. Homem é baleado na boca em Mineiros. Detalhes em instantes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, 7h01, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, dia 31 de outubro. Olha, ao proclamar o resultado das eleições para presidente da República, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, relatou ter ligado para os candidatos que concorreram ao pleito. Liguei pessoalmente para conversar com ambos os candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, dizendo que a justiça já estava apta para proclamar o resultado, foi o que disse o ministro a jornalistas. Moraes afirmou ter conversado com cada um e os cumprimentou pela participação no jogo democrático. O presidente do TSE ressaltou que não conversou com Bolsonaro sobre possível questionamento do resultado das urnas e reafirmou acreditar que isso não ocorrerá. A vitória de Lula foi confirmada pela Justiça Eleitoral às 19h57 com 98,81% das urnas apuradas, quando o petista tinha 50,83% dos votos válidos ou 59.563.912 votos. Bolsonaro tinha 49,17% dos votos, ou 57.627.462. Com 99,8% das urnas apuradas, Lula teve 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro, uma diferença de 2.100.000 votos. Agora 7h03, caminhoneiros fecharam na madrugada desta segunda-feira dos dois sentidos de um trecho da rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro. Foi mais uma reação de uma ação de bloqueio realizada por manifestantes em diferentes estradas do país, em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição deste domingo. De acordo com as categorias, concessionária responsável aí pela gestão da via, a manifestação afeta um trecho entre os quilômetros 279 e 281 da BR-116, nas proximidades do município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. Parte dos manifestantes era composta por caminhoneiros que protestavam contra a vitória de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PT, como acabamos de dizer, venceu a disputa presidencial na noite de ontem. A categoria é ligada ao atual presidente e já protagonizou ações desse tipo nos últimos anos. Durante as manifestações de 7 de setembro de 2021, caminhoneiros paralisaram estradas da região sul, em especial em Santa Catarina. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04, 7h04, vamos às notícias de Goiás. Olha, todas as beneficiárias do Mãe de Goiás devem trocar a senha do cartão para não ficarem sem receber o benefício de R$250 por mês. Fique atenta aos detalhes que Rosana Alves traz agora nessa matéria. O
Começa no dia 31 de outubro o prazo para o cadastramento de novas senhas dos cartões Mães de Goiás. A atualização é obrigatória e deve ser feita pelas 114 mil beneficiárias do programa em todo o estado. A medida visa dar maior segurança à população com a mudança do padrão atual. A troca de senha deve ser feita até o dia 7 de novembro. As beneficiárias deverão entrar no aplicativo BK Bank, acessar o ícone Mudança de Senha e seguir um passo a passo para escolher a nova senha. A BK Bank é a instituição financeira responsável pela gestão do programa. O aplicativo da empresa, que possui o mesmo nome, é gratuito e está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Caso a beneficiária perca o prazo, o cartão será automaticamente bloqueado para saques até a regularização dos dados cadastrais. No entanto, os pagamentos continuarão sendo realizados. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h06, 7:06. Campeão da Fórmula 1 desde 9 de outubro, quando venceu o GP do Japão, Max Verstappen somou nesse domingo sua segunda vitória desde a conquista do título, né? E quebrou um recorde especial. Ele largou como pole position pela primeira vez em um GP do México e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, cenário que o isolou como o piloto com maior número de triunfos em uma única temporada. Lewis Hamilton da Mercedes e o piloto da casa, Sérgio Pérez da Red Bull, foram o segundo e terceiro colocados, respectivamente. Ao vencer o GP dos Estados Unidos na semana passada, Verstappen alcançou a 13ª vitória neste ano e igualou o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que até então dividiam o posto de pilotos com mais primeiros lugares em uma mesma temporada. Com o triunfo desse domingo, o 14º do holandês na atual temporada, ele superou a lendária dupla alemã no México, onde já havia celebrado conquistas em 2017, 18 e 21, somou então o seu 4º troféu. Agora 7h07, briga pelo título, Libertadores e contra a queda. Faltam 4 rodadas para o fim do Brasileirão. O que esperar deste final aí de competição? O repórter Bruno Moreira fala sobre o assunto. 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, com muita coisa ainda em jogo. A começar pelo título. O Palmeiras está bem perto da conquista, que inclusive pode acontecer na próxima rodada, com uma vitória sobre o Fortaleza ou um tropeço do Internacional que pega o América Mineiro. O Colorado é o único que pode evitar o título alviverde. O clima que esse momento da temporada carrega é notado pelo técnico da equipe gaúcha, Mano Menezes. As retas finais dos campeonatos sempre são tensas e começa a jogar muita coisa importante. Alguns jogando classificação importantes, como é o nosso caso, para Libertadores e para a fase de grupos da Libertadores. Então, cada jogo, né, tem a pressão que sabemos que é. Às vezes, com uma pressão maior, a tranquilidade não é tão grande ou até o discernimento começa a se embaralhar um pouco. O Palmeiras e o Inter já estão classificados para a Libertadores, assim como o Flamengo. Fluminense e Corinthians estão próximos de ir direto para a fase de grupos. Restam mais uma vaga direta e 2 na pré-Libertadores. Na parte de baixo da tabela, já há quem esteja com a cabeça no ano que vem. O Lanterna Juventude se antecipou ao anunciar a chegada do técnico Celso Roth para comandar a equipe em 2023. Então vamos ver se a gente consegue transformar isso, né? Essa organização, toda essa pujança que a gente está vendo aí, também em resultado de campo, que é o que todos nós queremos nesse momento e todos querem a todo momento. Infelizmente, nos últimos dias as coisas não estão acontecendo. O Avaí vem de 7 derrotas seguidas e tem só 1% de chance de não cair. Atlético Goianiense e Ceará estão na zona de rebaixamento, mas em condição de brigar pela permanência. Cuiabá e Coritiba aparecem fora do Z4 e querem se manter assim.
A 35ª rodada começa nesta segunda-feira. Ceará e Fluminense se enfrentam no Castelão às 20h. Agência Rádio Web, com informações da Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10, 7h10. Olha, durante a Cúpula das Américas, no último dia 9, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou 12 milhões de dólares, algo em torno de 60 milhões de reais, para a proteção da Amazônia por conta da importância da floresta para a regulação do clima global. E a Fundação Solidari se comprometeu a usar esse recurso em um projeto para ajudar a reduzir ou zerar o desmatamento em 5,4 mil propriedades rurais do Brasil, Colômbia e Peru, com diferentes ações, entre as quais está a rastreabilidade desses animais. Em participação ao vivo no Planeta Campo, o gerente nacional do Solidariedade Network, Rodrigo Castro, explicou que no Brasil a iniciativa chamada de Amazônia Connect deve ser dedicada à pecuária de corte no Pará e no Mato Grosso. Os pequenos produtores vão receber assistência técnica e a oferta de uma plataforma digital para a rastreabilidade dos bovinos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. Escolas públicas do estado agora têm disciplina que ajuda no desenvolvimento do lado socioemocional dos estudantes. A matéria é de Brunelli Portela. A educação socioemocional é mais uma novidade nas escolas do estado. Igor é estudante do primeiro ano do ensino médio e ter o apoio do professor tem ajudado na sua preparação para o futuro. Me ajudou, na forma intelectual, na forma da performance, no jeito de dialogar, ver o mundo afora, que, como eu sou um jovem em formação, eu não conseguia, abrir um caminho. Goiás foi escolhido para a implantação pioneira do programa Projeto de Vida e Temática da Saúde Mental nas Juventudes. Para compreender melhor as emoções dos estudantes, cerca de 1.500 educadores estão passando por formação. O professor Leonildo é um deles. Ele ressalta que o conteúdo da disciplina ajuda no autoconhecimento desses alunos. A gente trata de assuntos que vão promover a reflexão desses estudantes. A reflexão sobre a autoformação deles, sobre a percepção das emoções deles, sobre a questão da liderança, da tomada de decisão, para que eles consigam, a partir do autoconhecimento, ter condições de decidir o seu futuro. O projeto de vida funciona como uma disciplina dentro da sala de aula. O intuito é desenvolver o lado socioemocional desses alunos, já que nesta fase da adolescência é hora de prepará-los para as escolhas pessoais, sociais e profissionais. Ele passa a ter dentro da sua matriz curricular um momento para ele discutir assuntos importantes da sua vida. Na realidade, ele pode estar assessorado pelo seu professor para fazer o seu desenho de vida futura. O estado é destaque no que se trata a educação. Além disso, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, se preocupa com a saúde e bem-estar dos alunos. E o projeto de vida demonstra isso. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, ele vem desenvolvendo ações de fortalecimento ao protagonismo juvenil, ações que venham a fortalecer o projeto de vida. Inclusive, nós temos uma parceria com o Instituto Ânima, por meio do qual nós ofertamos aos professores formações, sugestões, materiais para trabalhar esse componente, entre outras ações. Dentro da disciplina são explorados temas como autoconsciência, relacionamento interpessoal, comunicação não violenta, entre outros. A ideia é que no próximo ano o projeto alcance os 264 mil estudantes do ensino médio em Goiás. A meta é ampliar esse trabalho para a rede toda, né? Não só para o ensino médio, mas também para o ensino fundamental. E para além dessa parceria e desse trabalho focado nessa disciplina em específico, o Centro de Formação abre vagas
também para outros cursos que atendem todos os profissionais da educação, como o curso que está aberto hoje, que chama Desenvolvendo Habilidades Socioemocionais. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. 7h15, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 31 de outubro, aniversário de Mineiros. Casos de dengue já são 310% maior do que no ano passado em Goiás. Última etapa de vacinação contra a aftosa em Goiás começa terça-feira, dia 1º de novembro. Notícias do Brasil. 7h20, 7h20 agora de volta com o Jornal Verde Vale, agora no terceiro bloco. Olha, apesar de o presidente Jair Bolsonaro permanecer em silêncio após a sua derrota no segundo turno para o petista Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, aliados têm a expectativa de que o mandatário se manifeste publicamente hoje, segunda-feira. 7h21, pessoas próximas ao presidente aguardam que ele faça um pronunciamento ainda hoje, mas não arriscam dizer se ele cumprirá o protocolo de candidato derrotado e telefonará aí para Lula. Durante a campanha, o presidente já havia afirmado que só falaria sobre o resultado das urnas após se conversar com militares. As Forças Armadas fizeram ações de fiscalização nas sessões eleitorais durante o primeiro e o segundo turno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Casos de dengue já são 310% maior que no ano passado. 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti ficam dentro das residências. A matéria agora é de Camila Teixeira. A chegada do período chuvoso também indica o aumento dos casos de dengue em Goiás. O estado já registrou quase 170 mil casos da doença em 2022. O número já é 310% maior do que o registrado em 2021. Goiânia é a segunda cidade brasileira com mais casos de dengue do país. Aparecida de Goiânia está em 4º lugar e Anápolis em 6º. 135 pessoas já morreram em Goiás neste ano por conta da doença e 87 mortes ainda estão sob investigação. As mulheres foram as maiores vítimas da dengue. A presença de comorbidades como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, bem como a idade avançada, aumenta o risco de óbito. Não é só a dengue que preocupa as autoridades de saúde. Pela primeira vez, Goiás registrou 7 mortes por chikungunya. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti já estão sendo reforçadas pela Secretaria de Saúde de Goiás, mas é preciso a ajuda da população. Segundo a gerente de Vigilância Ambiental, Edna Covém, 80% dos criadouros estão em residências. A visita domiciliar do agente de saúde, ela é importantíssima, porque ele é capacitado para identificar os criadouros e alertar o proprietário do imóvel para os cuidados que ele deve ter. Então, a população precisa fazer o acondicionamento adequado do lixo domiciliar, limpeza semanal de calha, do quintal, de qualquer objeto que pode acumular água, né? A médica infectologista Juliana Barreto também faz o alerta para o perigo das doenças causadas pelo mosquito. O Aedes aegypti também propaga outras doenças, né? Que são as arboviroses. Então, dengue, chikungunya, zika, também a febre amarela. Então, a gente está prevenindo contra todas essas doenças. É importantíssimo que toda a população se conscientize. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h24, 7h24. Olha, com algumas surpresas na escalação e com a orientação do técnico Renato Gaúcho para jogar relaxado por ter garantido o acesso para a elite nacional, o Grêmio empatou com o Tombense por 2-2 na última sexta-feira à noite no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado manteve o time gaúcho na vice-liderança com 62 pontos, 3 na frente do Bahia, que empatou por 1-1 com o Guarani na Fonte Nova,
e serviu para a confirmação dos mineiros na segunda divisão. O Tombense saiu de campo festejando o ponto que faltava para não correr mais risco de rebaixamento. Com 45 pontos na 14ª posição, fará apenas um jogo amistoso na última rodada diante do Criciúma. O time mineiro completou 5 jogos sem vencer, com 3 derrotas e 2 empates. 7h25, Flamengo volta ao torneio à disputa do Brasileirão na espera de duelo com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. A matéria é de Bruno Moreira. A lista do Mundial de Clubes de 1981 é cantada a plenos pulmões pelo torcedor do Flamengo. O desejo de repetir o feito foi renovado em 2019, mas veio o troco dos ingleses do Liverpool. Uma nova chance de conquistar o mundo está garantida agora que a equipe carioca é tricampeã da Libertadores. O gigante europeu no horizonte é o Real Madrid, que já foi lembrado após o triunfo sobre o Atlético Paranaense no sábado. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, puxou um grito no vestiário do Flamengo, lembrando a possibilidade de encontro com os espanhóis. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Autor do gol que garantiu o tri, Gabigol pediu calma em relação à expectativa pelo próximo desafio durante entrevista à ESPN depois do título. A gente tem uma semifinal antes, né? No outro Mundial a gente sofreu para passar para a final e depois fizemos um grande jogo contra o Liverpool. Mas eu acho que é com calma, a gente temos 4 jogos ainda do Brasileiro, descansar, ver quanto tempo a gente tem de férias, porque realmente a gente está muito cansado. Até lá, o time rubro-negro terá que definir quem será o seu treinador. Dorival Júnior tem contrato até o final de 2022 e o Mundial está previsto para o início de 2023. A diretoria diz que o técnico já demonstrou o desejo de renovar. Dorival prefere, por enquanto, saborear a conquista recém-alcançada. Porque chegar um momento como esse era um momento que eu esperava muito dentro da minha carreira, que eu não finalizaria o meu período como treinador se não tivesse alcançado ainda um título desse nível. 5 equipes, contando com Flamengo e Real Madrid, já têm vaga garantida no torneio, mas a FIFA ainda não anunciou o local e as datas. Até agora, a indicação é de que o Mundial será nos primeiros meses do ano que vem. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28. Voltamos então falando do agro. O mercado mundial de algodão segue causando a apreensão, em especial para os produtores da fibra. A semana foi de demanda fraca para os produtos acabados diante das fiações continuarem pouco ativas. As informações são do Boletim de Inteligência do Mercado Abrapa, divulgado na última sexta-feira. Segundo o relatório da Abrapa, o resultado da convenção do Partido Comunista da China, encerrada esta semana, não foi bem recebido pelo mercado, com as bolsas chinesas caindo bastante esta semana. 7h28, última etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Goiás começa nesta terça-feira, 1º de novembro. Vamos conferir os detalhes desta campanha então com Osana Alves. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta os pecuaristas para a campanha de vacinação contra a febre aftosa a ser realizada no período de 1º a 30 de novembro. Nesta etapa devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, algo em torno de 24 milhões de animais, conforme projeção da agência. A comercialização de vacinas pelas revendas
Campinas vai estar liberada do dia 28 de outubro até o dia 30 de novembro. A etapa de novembro é a última a ser realizada no estado, já que a partir de 2023, Goiás estará livre de vacinação, conforme decisão anunciada pelo Ministério da Justiça. Há 28 anos, Goiás não registra focos de aftosa, graças à conjugação de esforços do governo do estado, pecuaristas e entidades representativas. A Agrodefesa enfatiza que essa última etapa de vacinação é fundamental para a consolidação da retirada da vacina em 2023. Além da vacinação contra a aftosa, os pecuaristas precisam imunizar os bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos também contra a raiva dos herbívoros em 121 municípios considerados de alto risco para a doença. De Goiânia, Osana Alves. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h30, vamos então com as informações locais, né? Nossa cidade de Mineiros passa a ser destaque a partir de agora com as principais informações. Wesley, a gente traz resumos, né, do Corpo de Bombeiros neste fim de semana. Corpo de Bombeiros registrando aí acidente de trânsito. Foi no Antônio Carlos Paniago envolvendo carro e moto, isso aí do dia 29 para dia 30. No acidente tiveram envolvidos um veículo, um carro que evadiu-se do local e uma moto Yamaha Lander. Vitimando uma pessoa, condutor de 56 anos de idade. Ele apresentava ferimento na perna esquerda, escoriações leves nas mãos e nas pernas e visível estado de embriaguez. A vítima foi mobilizada e atendida aí pelo serviço de resgate, encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Registrado ainda acidente, a vítima de agressão por arma branca na Avenida das Campinas, setor Iores, por volta das 19 horas. A vítima do sexo masculino, 43 anos de idade, apresentava um corte na mão esquerda causado por uma faca. A vítima também estava em visível estado de embriaguez. A PM foi acionada ao local. A vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Também nós tivemos um resgate, um atendimento de acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Isso por volta das 10h17, na Avenida 5, cruzamento com a 14, no setor Costa Neri. No acidente envolvido aí um Fiat Strada e uma moto Honda Titan. O condutor da moto, 31 anos de idade, queixava-se de dores na perna direita e escoriações leves. Também foi transportado para a unidade de pronto atendimento. De ontem para hoje, por volta de 11 horas da manhã, a equipe foi até a Avenida Afonso José Carrijo, no Parque Flamboyant, para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, carro e moto, envolvendo aí um Ford Focus e uma Bis, ocasionando uma vítima. Uma senhora de aproximadamente 41 anos de idade, condutora da motocicleta, encontrava-se inconsciente e apresentava múltiplas fraturas nos membros inferiores e no membro superior. Apresentava também um traumatismo craniano encefálico e várias escoriações pelo corpo. Diante do fato, foi realizados procedimentos de imobilização e posterior transporte da mesma para a unidade de pronto atendimento. Então, estas as principais registradas pelo Corpo de Bombeiros aqui de Nossa Mineiros nessas últimas nesse último fim de semana, né? E também de ontem para hoje. 7h33. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora a gente vai, né, para a área policial aqui em nossa cidade. Neste fim de semana, a gente começa trazendo informações de estelionato, né? Ainda estamos tendo aí muitas ocorrências relacionadas a esse tipo de crime, onde, de acordo aí com o solicitante, foi passada aí uma compra no cartão de crédito, porém não efetuada por ela, né? E não tem ciência dessa compra. Entrou em contato aí com o banco, banco digital, mas não permitiram aí o estorno, né? Então, localizar aí qual compra foi realizada no cartão, consta como Estúdio JN, né? Mas não é possível localizar onde foi feito aí, né? O valor de R$306 em 2 parcelas. Então foi registrado esse fato. Alguém que teve então seu cartão utilizado de forma indevida. Também foi registrada uma ameaça, né? E também porte ilegal de arma de fogo ainda. Compareceu à delegacia de polícia a vítima comunicando, né, que aquela história que nós divulgamos, né, que estava ali na rotatória da Índia,
participando aí de uma campanha política, quando o autor teria passado no local com provocações, chamando as pessoas, né, a participar aí de arruaças. O autor, então, ligou aí para amigos, né, lá era uma briga política, e aí acabou, né, que foram aí para delegacia, uma pessoa foi detida, né, encaminhada à delegacia, estava aí com uma pistola Taurus, né, ela estava com a pistola Taurus e foi encaminhada à delegacia. Lá foi arbitrada uma fiança, foi colocada em liberdade, né, e vai responder o processo em liberdade. Importante a gente ressaltar que a fiança, ela não inocenta, né, ela apenas permite que a pessoa que está sendo ali processada responda a esse processo em liberdade. Então tivemos esta situação também. Uma injúria racial foi registrado também por uma vítima. Ela afirma o seguinte, né, que ela procurou aí a delegacia de polícia. Ela relatou que o suposto autor presta serviços aí na empresa ao qual a vítima é gerente administrativa, e houve ali um atraso, né, de 2 dias do pagamento, né? Então essa pessoa teria então começado a injuriá-la, né, racialmente, em grupos de WhatsApp, e ela então, de posse dessas informações, procurou então a delegacia de polícia para registrar esse boletim de ocorrência. Ainda tivemos uma outra situação, ameaça, né, a maus tratos também, registrado em atendimento à solicitação do Ministério Público, a promotoria, né, o promotor de justiça aqui da Infância e Juventude, sobre denúncia de cárcere privado por não deixar a criança ir à escola, né, e agressão à criança. A equipe, juntamente aí com outros policiais, foi até esse endereço, onde deparou aí com a mãe, né, de 26 anos de idade, e um menor de 5 anos de idade, os quais apresentavam lesões corporais, hematomas pelo corpo. Indagada aí sobre essas lesões, constatada na criança, a mulher respondeu que foram causadas pelo autor, né, na noite aí do dia anterior, né, o homem, quando este, sob efeito de bebida alcoólica, teria batido na criança com um pedaço de mangueira, a fim de lhe aplicar aí uma correção. Indagada se as lesões apresentadas aí pela vítima foram causadas aí pelo seu amazo, seu companheiro, esta teria negado. Ante esta situação, acionou então o conselheiro, o conselho tutelar, né, que esteve no local, acompanhou o caso até o fim. Vale ressaltar que enquanto esperava a conselheira, né, o autor chegou em seu veículo e, ao ser indagado aí sobre os fatos, este relatou que havia batido em seu enteado a título de correção. Porém, quando o autor chegou na residência, percebeu aí que a esposa, né, ficou bastante nervosa, chorava muito e parecia estar com muito medo aí do autor. Indagada, esta disse que estava com medo, né, dele matá-la, alegando que vivia sob ameaças de morte constante e por não ter aí a quem recorrer, pois a sua família reside em outra cidade, esta sofria calada, né? Fez aí oportuno dizer, né, que a vítima, né, informalmente informou aí para a equipe, né, informalmente, que não tem interesse em representar aí por todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calada aí. Então o indivíduo foi conduzido à sala de registros aí do 46º Batalhão da Polícia Militar e posteriormente foi necessário de algemas, né, para resguardar. A Polícia Civil então fez o auto de prisão em flagrante em desfavor deste homem, né, que estava mantendo em cárcere privado a criança, não permitindo que essa criança fosse devidamente aí alfabetizada, enfim, né, e também por supostas agressões à sua companheira Wesley. Totalmente injustificável uma ação como essa, né? Cercear os direitos da criança. Não estamos aqui questionando se ele é um pai biológico ou não, mas enfim, existem pais aí que criam melhores os filhos, né? Sendo os pais do coração do que os próprios biológicos, mas nesse caso específico, o que a gente observa aí é um tipo de comando, um tipo de mando dessa pessoa que se diz pai, vamos assim colocar, sobre essa criança, né? Você cercear a criança de ter direito ao estudo, de poder circular, mantê-la em cárcere privado, e a reação que você também relatou da mãe com a chegada ali dos policiais era realmente como se tivessem sido
libertados aí de um cativeiro. O medo que ela expressou, realmente então a polícia agindo e outras, né? Queremos crer que outras situações como essa não aconteçam aqui na nossa cidade, mas se caso estiver acontecendo, é o que devem fazer esses que estão subjugados, né? As mulheres, as crianças, enfim, chamarem aí o conselho tutelar, a polícia, para verem, né? Para reaverem os seus direitos, principalmente o direito de ir e vir, Jota. Muito bem, agora 7h40, 7h40, nós tivemos também uma outra situação de ameaça, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, relatando a seguinte situação: ele tem um comércio, né, ao lado aí da suposta autora, que às vezes estaciona o caminhão para descarregar, sempre está descarregando as mercadorias, né, e carregando, e que estaciona em frente ao seu estabelecimento comercial, que também é a sua residência. E a suposta autora sempre vem criando aí, de acordo com ele, confusão, né? E aí teve essa situação, ele foi chamado de caloteiro, aproveitador, enfim, ele registrou o boletim de ameaça e também difamação contra esta suposta autora. Também nós tivemos uma outra situação de crime de maus tratos, né? No dia 28 passado, a equipe foi acionada, foi informada aí de um vídeo circulando nas redes sociais de uma pessoa relatando que no estabelecimento comercial, né, desta cidade, o proprietário desse estabelecimento comercial tinha alvejado aí com 3 tiros um cachorro dentro das dependências aí dessa empresa. O mesmo foi socorrido por populares e encaminhado ao veterinário. Em ato contínuo, iniciou as diligências, indo em loco verificar a veracidade das informações. No estabelecimento comercial, a equipe foi informada pelo gerente do local que o autor, né, teria se ausentado por orientação de seu advogado. Deslocou até a casa do mesmo, estava aí com o portão trancado, com uma corrente, dando a entender não ter ninguém na casa. Tentou contato aí por telefone, mas as ligações não foram atendidas. Né? Então tivemos essa situação, esse vídeo circulou na cidade, né? Um ato totalmente irresponsável e totalmente desumano, onde essa pessoa teria dado aí alguns tiros, né, de espingarda de pressão, inclusive teria até arrancado um olho aí desse cachorro, só porque o cachorro estava nas dependências do seu estabelecimento comercial. Com certeza, a Polícia Civil deve intimá-lo, né, e essa pessoa deve comparecer aí para prestar esclarecimento, para saber, né, os motivos, né, se foi ele ou não e quem foi, né, que deu aí esses disparos. De acordo com os testemunhas, né, teria aí essa informação dessa pessoa. Agora, a Polícia Civil deve investigar essa situação também. E caso verídico sejam essas informações, né, essa investigação vai realmente fazer a constatação ou não da veracidade dessas informações e dos fatos, enfim, do vídeo que também circulou na internet, né? Fica aí caracterizado, como você disse aí, uma barbárie por parte de um ser humano contra um animal, né? Quer dizer, o fato desse animal adentrar ali ao seu estabelecimento ou à sua casa, enfim, vamos falar aqui de uma situação hipotética, às vezes entra aí no seu quintal, há uma forma de entrar, o portão não está fechado, enfim, mas essa não é a forma de tratar um animal, e aí nós vamos, obviamente, caracterizá-lo totalmente indefeso, né? Que não sabe se defender, age por instinto, entrou ali naquela localidade, com certeza tinha facilidade para fazê-lo, então se constatado realmente que houve essa barbárie, essa crueldade com esse animal, deve-se pagar conforme preconiza a lei. O problema é que o que preconiza a lei, né, são leis consideradas aí principalmente por quem trabalha aí com proteção animal, leis bastante fracas, né? Infelizmente. Olha, tivemos ainda uma outra situação de lesão corporal. A polícia, ela foi acionada a comparecer, né, em uma unidade de saúde onde tinha um cidadão lá, vítima de arma branca. Chegando ao local, de acordo aí com a vítima, ele é casado, né, há 27 anos, e naquela data ele desconfiou, né, a mulher desconfiou dele, né, quando ele voltava da rua, e ao entrar na sua residência ele foi recebido já com um golpe de faca no braço, sendo socorrido por terceiros até a unidade de pronto atendimento. Foi perguntado aí se ele tinha interesse em representar, ele disse que não. Ele ainda falou que a sua esposa é uma pessoa que trabalha bastante, tudo mais. Esse é o mesmo caso do rapaz que chegou anteriormente com o dedo machucado. Ele chegou lá com o dedo sangrando, ele contou que tinha machucado aí num caco de vidro, algo nesse sentido. Ele foi atendido pelos médicos, liberado posteriormente,
e mais tarde ele voltou com um corte no braço e afirmando aí que a sua companheira quem tinha, né, agredido aí ele com essa facada, um corte até profundo aí no braço. Considerável. Tivemos também uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio foi registrada na Avenida Contorno, ali no bairro Divino Espírito Santo, ontem. Ontem estava, né, após aí o resultado das eleições, neste local acontecendo algumas comemorações. Mas ao que tudo indica, até o momento, não há correlação aí política, essa tentativa de homicídio. Ou seja, o motivo não seria um motivo político, uma rixa política. Por quê? A polícia foi acionada neste endereço, onde os solicitantes diz que havia uma pessoa, né, que teria sido alvejada aí por um disparo de arma de fogo. A polícia foi informada por populares de que a pessoa que havia sido alvejada teria ido por meios próprios até a unidade de pronto atendimento. A equipe foi até a UPA, onde conseguiu identificar a vítima, que estava lúcido e relatou o seguinte, que ele tem, entre aspas, disse nessas palavras, uma guerra já faz um certo tempo aí com um indivíduo, né? Esse indivíduo seria morador do bairro Nossa Senhora Aparecida e que na data aí de ontem ele estava festejando no estabelecimento comercial lá na Avenida Contorno, quando esse indivíduo, né, teria chegado no local, aproximado dele e efetuado um disparo de arma de fogo em seu rosto. E após o disparo, o autor aí correu e tomou o famoso rumo ignorado. Conversou com o médico plantonista a respeito do estado de saúde dele, né? Ele relatou que após a análise do raio-x, ficou constatado que o projétil entrou pela boca, né? Se alojou no pescoço, deixando aí diversos fragmentos menores por toda a sua face, e que até aquele presente momento não corria risco de morte. Perguntado aí para a vítima se ele sabia informar onde era o endereço, ele apenas disse que sabia que morava ali no setor Nossa Senhora Aparecida. Foi realizado patrulhamento, mas não conseguiu localizar aí nenhum suspeito. Apenas aí o primeiro nome foi repassado aos policiais. Então, eu repito, apesar aí do crime ter acontecido nesse local, né, o crime ter acontecido aí onde estava havendo uma comemoração, né, de pessoas lá na Avenida Contorno, não teria aí relação com a política, e sim uma rixa, né, uma guerra, como ele mesmo disse, antiga com esse indivíduo aí. Agora a Polícia Civil deve investigar esse caso também. É o que se estabelece a lei, né? Ou seja, já que há o próprio relato da vítima de que essa confusão não traduz nada com relação à política, e sim uma rixa antiga que ele tem com essa pessoa, então agora cabe à Polícia Civil, já que foi acionada, verificar e ir atrás desse sujeito, né? Para aplicar a ele aí as penas previstas em lei para esse tipo de caso, uma tentativa de homicídio. Olha, muitas pessoas estão relatando aqui, nós estamos com problema, né? Hoje aqui no nosso aplicativo, tá? No nosso aplicativo para você ouvir o áudio, mas para você assistir, né? Tem uma câmerazinha acima aí do aplicativo, bem no aplicativo, tem acima do play, né? Um playzinho normal e uma câmerazinha. Se você clicar ali, você pode assistir e ouvir também a nossa programação, tá? O problema o pessoal tá tentando solucionar aqui, teve uma queda de energia e essa queda de energia acabou desligando a placa de áudio que envia, né, esse áudio aí pro nosso streaming, tá ok? Agora às 7h48. Então estas, Wesley, as principais ocorrências registradas aqui em Mineiros nessas últimas 24 horas, né? Nesse fim de semana completo aí. Lembrando que a gente ainda prossegue, né, com um feriado bastante prolongado hoje, feriado municipal, né? 31 de outubro, muita gente acha que é feriado para tudo quanto é canto, não. Feriado aqui em Mineiros. E olha, Jota, só para resumir essa questão aí, relacionado a esse incidente que aconteceu, essa tentativa de homicídio, bom saber, vamos dizer entre aspas, né, que não tem nada a ver com política, dado o acirramento, né, que a gente observava nesse pleito eleitoral, principalmente no que tange a disputa da candidatura majoritária. Então esse acirramento ele acontecia em todo o Brasil. Ontem houveram comemorações da parte vencedora e a própria polícia, as forças de segurança
aqui da cidade, né, estavam atentas aí, talvez temerosos por acontecer qualquer tipo de encontro ou às vezes aí um mau entendimento por parte de quem comemora e de quem perdeu, enfim, que bom, entre aspas aí, que isso não se traduz nenhuma questão política, significa dizer também que não tivemos aí ocorrências nesse sentido. Exatamente, e no momento em que se circulou essa notícia, né, dessa tentativa de homicídio, algumas pessoas, né, já começaram a relacionar aí com a disputa eleitoral, mas a própria vítima, né, contou aos policiais que tem aí essa rixa já antiga, ou seja, não seria aí por motivos políticos, seria por outros motivos, os quais ele não revelou. Então, essa tentativa de homicídio. 7h50. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, agora vamos à voz do cidadão, trazendo informações, né? E é claro, a participação. O pessoal está dizendo o seguinte, bom dia, Jota, será que as BRs vão fechar aqui Mineiros, né? Bom, tivemos, né, Wesley, como você noticiou, alguns pontos, né, de manifestações, mas a gente acredita que essas manifestações, ao que a gente percebe, não devem continuar, né? Porque... Não, o que se observa e o que a gente pôde ler aí, né, e interpretar dessas informações, houve esse movimento aí lá na Dutra, entre os São Paulo e Rio de Janeiro, algumas BRs aqui também tiveram manifestações de produtores aqui no estado do Mato Grosso do Sul, enfim, mas não há um movimento coordenado, não há um movimento liderado, vamos dizer assim, por associação de caminhoneiros nesse sentido de se travar BRs ou GOs, enfim, as vias de acesso aí, né? Isso foram movimentos espontâneos aí de eleitores no calor da emoção e obviamente que esse direito de ir e vir, né? Ele persiste, ele consta da Constituição e obviamente que as forças de segurança de São Paulo e dos estados onde aconteceram esse tipo de movimentação, e aí a gente se refere principalmente à Polícia Rodoviária Federal, vão estar agindo no sentido de desbloquear essas vias. Então não é um movimento coordenado no sentido de se travar BRs ou vias de acesso. Agora 7h51, o pessoal tá perguntando se temos informação do cartão do aluguel social, quando é que a prefeitura vai fazer essa situação. Ainda não foi repassado, né, Wesley? Não, ainda não chegou ao nosso conhecimento sobre datas, sobre essa questão do cartão aí não, vamos verificar, vamos procurar. Hoje é um feriado municipal, mas a gente vai mandar mensagem para alguns contatos que nós temos aí junto ao executivo para tentar saber dessa informação e elucidar essa dúvida. Olha, a cidadã, ela tá dizendo o seguinte, que ali no setor Santa Maria, né, um homem e uma mulher fica andando ali naquela região, nas casas, nos comércios, e ela afirma que eles estão armados. E aí eles ficam pedindo dinheiro, pedindo pinga, né? E quando o pessoal não dá, eles ficam bravos, né? Estão bastante abusados por lá. Então, eu faço o seguinte, né? Diz que já acionou a polícia, até agora ninguém foi, enfim, mas que a polícia então faça ali um patrulhamento naquela região para tentar localizar esse povo que está tirando o sossego de moradores e também comerciantes por ali, tá? E se porventura, né, esses comerciantes aí que estão se sentindo incomodados tiverem aí câmeras de segurança aí nos seus estabelecimentos também, né? Vão lá, tira a imagem desse casal, facilitará em muito aí o trabalho da polícia em identificá-los, levá-los aí até a delegacia para que eles prestem esclarecimentos sobre esse comportamento aí que eles estão praticando aí nesse setor. Olha, o pessoal tá reclamando o seguinte, que tem 2 cachorros ali no Solar Betel, nas proximidades da Rua Araguaia, 2 pitbulls que ficam soltos, né? E o pessoal tá com medo, perigoso, né? Tá com medo aí dos animais, pedindo para que o proprietário mantenha aí dentro do seu limite ali da sua residência. Mas são mansos, enfim, a raça por si só, ela já causa medo aí nas pessoas, né? É um medo natural que surge, então, e a gente sabe que o animal, né, pode agir de todas as formas ali, né? E pode causar aí um incidente. E determinadas raças, né, Jota, já trazem essa preocupação, esse medo, né? Quando a gente fala, antigamente falava-se muito do Doberman, né? Hoje a gente tem o Pitbull, tem o Rottweiler, enfim, tem raças que causam esse medo já natural nas pessoas. Essa questão do cachorro ser manso ou não ser manso, naturalmente, o cachorro ele é manso com os seus donos, dentro ali
da sua propriedade dentro da sua casa, realmente. Mas no contato externo, principalmente com pessoas estranhas, ali está um animal que sobrevive graças aos seus instintos. Então a gente nunca sabe, de repente esse animal pode interpretar qualquer movimento brusco por parte de um cidadão aí como sendo um ataque, ele vai se defender, mesmo sendo manso, como os donos sempre preconizam aqui, que os cachorros são mansos. Mas se de repente um desses cachorros aí interpreta a pessoa com medo, né? Age de certa forma, tem um movimento brusco, o cachorro interpreta que aquilo é uma possível agressão, ele vai se defender. E aí o manso fica para trás. Então, o pessoal tá querendo saber se tem lojas funcionando hoje na cidade. Alguns, né, vão abrir. Eu não sei dizer quais que vão estar aí com as suas portas abertas, mas muitos aí estão trabalhando normalmente no dia de hoje. O pessoal também está cobrando o jovem aprendiz da prefeitura, né? Falaram para arrumar documentos aí das crianças, né? Era para começar em setembro, até agora ninguém falou mais nada. Então o pessoal está cobrando aí essa situação de jovem aprendiz por parte da prefeitura. 7h55 aqui na nossa programação, 7h55. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. E assim a gente chega ao final, né, desta edição, segunda-feira, hoje dia 31 de outubro, Wesley, último dia aí do mês de outubro. 84 anos da nossa querida e amada Mineiros. Parabéns para todos os mineirenses, para aqueles que são mineirenses aqui nascidos, aqueles de coração que aqui chegaram e fizeram dessa terra sendo a sua. Parabéns aos administradores, enfim, ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, aos do comércio, aos da indústria, todos esses que acreditam na nossa cidade e fazem dela a pujança que é na economia. Então a gente agradece mais uma vez o Sistema Verde Vale de Comunicação por estar inserido nesse contexto, né? Aqui na cidade de Mineiros, já há 18 anos fazendo parte da rotina, do cotidiano de todos os mineirenses. Então nós aqui também do Jornal Verde Vale, representando aqui diretores e todos os funcionários, ensejamos a todos os mineirenses, parabéns por essa data tão expressiva, são 84 anos de emancipação política e a gente se sente envaidecidos por estar participando desse processo. Então, que todos comemorem de maneira muito tranquila, aproveitem essa segunda-feira de feriado para estarem em família, em congraçamento, né? Realmente comemorando essa data e aproveitando para muitos aí esse feriado prolongado. A gente volta amanhã com mais uma edição do Jornal Verde Vale, que por aqui não tem feriado. Então a gente trabalha amanhã também, como estamos trabalhando hoje, trazendo informações para você a partir das 6:30 da manhã. 7h57. Também deixo aqui o meu abraço, o meu bom dia. E é claro, né? Parabéns, querida Mineiros, para você mineirense, para você mineirense de coração, para você que está pensando em vir aqui para nossa cidade. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa Mineiros, que acolhe todo mundo de todos os 4 cantos deste nosso Brasil. E é claro, nós temos, né, uma mensagem aqui da Verde Vale FM, uma mensagem aí do aniversário da nossa querida Mineiros. Mineiros amanheceu nesta segunda-feira mais bela e formosa para comemorar os seus 84 anos de existência. Cidade vibrante com um povo trabalhador, criativo e cativante. És uma cidade conhecida pela sua hospitalidade. És ordeira e formada por tantos Brasis que aqui se achegaram e fizeram de ti sua morada. Mineiros de pujança sem igual na indústria, comércio, serviços e no agronegócio. Parabéns, mineiros de Pedra Aparada, Pilões, Água Emendada, Parque Nacional das Emas e Berço do Araguaia. O Sistema Verde Vale de Comunicação, há 18 anos, faz parte dessa história e enseja nesse momento a todos os mineirenses aqui nascidos ou de coração, votos de mais um ano de crescimento vigoroso e que a cordialidade e o amor reine em nosso meio. Parabéns, mineiros, pelos seus 84 anos de emancipação política. Votos do Sistema Verde Vale de Comunicação.